Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig. Eu sou o João Mendes. Eu sou Iago Jorge. Então, vamos lá, gente. Estão trazendo hoje aqui mais um caso clínico. Como de praxe, sempre a pessoa que abre os casos clínicos é a pessoa que apresenta, né? Exato, Cauê. Por isso que você começou, que você está trazendo pra gente aí um caso de pancitopenia, que até hoje de manhã eu não sabia que ia ser o Cauê, viu? Pensei que era tu que ia trazer, porque aí como era um caso de hemato, eu pensei que era tu. Vem discutir, né? É o responsável aí pelos nossos casos hematológicos. Eu tô botando nas costas do Iago aqui, tá? Lembrando os ouvintes que a gente já tem um caso de pancitopenia, né? Um caso marcante aí com o nosso grande Vinícius Burnet. O melhor médico, o melhor homem do mundo e o melhor médico do mundo. Perfeito, tá? Perfeito. Do Brasil é o José Carlos. O homem é perfeito, exatamente. E ele é um dos melhores do mundo. E é o nosso episódio de número 37, né? Então já tem um bom tempo, eu acho que a gente podia trazer essa discussão aqui de novo para aproveitar um pouco mais, né? Pancitopenia é sempre uma caixinha de surpresas, né? Falando que nem jogador de futebol aqui, mas assim, é que nem caso de febre de origem determinada. Pode ter 10 casos de febre de origem determinada que sempre vai caber mais um. A abordagem é ampla, vamos dizer assim, então. E acho que é a primeira vez que gravamos nós três aqui, né, rapaz? Olha só. O TDC sempre pode inovar. É um trio inédito, né? A gente achou que não dava mais, mas dá sim. Exatamente. E só lembrando você, ouvinte aqui, sobre os casos clínicos, né? A gente apresenta o caso clínico em etapas. Só o Cauê, que é quem vai apresentar o caso, sabe o desfecho. Nós, eu e o Iago, sabemos o mesmo que você aí, ouvinte, que é um caso de pancitopenia, nada mais do que isso. E a ideia é mostrar um pouco do raciocínio clínico, da abordagem dessa síndrome e trazer algumas clinicagens aí ao longo do caminho. Vamos ao caso, Cauê? Vamos lá então, gente. Então, no nosso caso, a gente começa com um homem de 21 anos, tá? É um paciente previamente ígido. Ele vem com uma queixa de perda ponderal não intencional há 1 ano. Ele falou que tinha 75 quilos, mais ou menos, e agora ele está com 64 quilos, então perdeu aí 11 quilos nesse período de 1 ano. Ele falou que durante esse período foi mais a perda ponderal que estava incomodando ele mesmo, e há 3 meses ele fala que também surgiu caroços no pescoço, maiores à direita. Ele fala aí que tem aproximadamente uns 2 centímetros cada um, e são levemente dolorosos ao palpar, tá? Há 3 semanas, ele também referiu um aparecimento de manchas na pele. Ele descreveu também como caroços avermelhados, difusos, tá? Ele falou que começou mais no peito, mas depois progrediu rapidamente para membros. E falou que não coçava e eram levemente doloridos, tá? Nesse período, ele negou qualquer outras queixas como febre, sudorese noturna, dispneia ou tosse. Ele chegou a procurar há 1 semana uma UBS, que fez uns exames. Nesses exames, ele veio com pancitopenia. E aí ele acabou sendo encaminhado para a investigação hospitalar por esse motivo e depois procurou um pronto-socorro. Na avaliação no pronto-socorro, ele é um paciente que estava se apresentando com sinais vitais, uma PA de 110/80, frequência cardíaca de 89, frequência respiratória 16, saturando bem em ar ambiente, 95%. No momento da procura ao pronto-socorro, ele estava afebril. No exame físico, o que ele tinha de positivo era a presença de linfonodos em cadeia cervical anterior e posterior e região axilar. Linfonodos múltiplos, fibroelásticos, levemente dolorosos à palpação. O maior tinha aí por volta de 2 centímetros e não tinha alterações cutâneas sobreadjacentes a esses linfonodos. Da pele dele que ele tinha referido, eram pápulas eritematosas difusas com predomínio em tronco, por vezes confluentes, sem descamação ou necrose, e que também tinha, mas em menor número, nas extremidades. Da palpação abdominal foi visto só um fígado, que era indolor à palpação, palpado a 4 centímetros do rebordo costal, e o baço não era palpável nem percutível. Ô Cauê, e esse exame da UBS aí que tá com ele, como é que é essa pancito? Então vamos lá, João. No exame da UBS, né, lembrando que foi feito há 1 semana da procura do pronto-socorro, ele estava com uma HB de 10,2, ele estava com leucócitos de 2.400, sendo que 1.800 eram neutrófilos e ele tinha aí 500 linfócitos, tá? O resto era eosinófilo e monócito. E aí plaqueta, ele estava com uma plaqueta de 130 mil. Tá, Cauê, assim, só umas dúvidas rapidinho aqui, tá? Tinha febre? Relatava febre? Não, João, não relatou febre, ele não teve calafrio e não relatou sudorese noturna também, tá? Tá bem, beleza. E toma algum remédio? Recebeu algum remédio? Não, assim, o máximo que ele tinha tomado, mas não referiu o uso frequente, era dipirona mesmo, assim, só pras dores.
Tá escondendo alguma outra coisa, só pra eu saber. Não, esse é o relato que a gente tinha. Aí, fala de dipirona e pancitopenia, já vão querer culpar a dipirona aqui, né? Mas é mentira quem fala que a dipirona afeta o hemograma, tá? Mas é acho só que... os glóbulos brancos, né? E aí isso é mentira também. Mas acho que tentando dar um resumido no caso, a gente tem uma doença de 1 ano, né? Acho que isso já em si é um corte importante, né? Uma doença de perda ponderal a 1 ano. Aí depois surgem linfonodos a 3 meses. A 3 semanas surge o quadro cutâneo. E a gente sabe que tem uma pancitopenia aí pelo menos presente há 1 semana. Aqui, assim, é a briga de qual sintoma guia, né? Mas eu acho que é até legal falar sobre isso aqui, porque perda ponderal, por exemplo, você pode escolher abordar um caso através da perda de peso, mas nesse caso parece muito que a perda de peso vai ser muito ampla, né? Então ela vai entrar mais como um sinalizador de que esse paciente tem uma doença antiga do que provavelmente pela chave de que vai dar o diagnóstico, né? Acho que sim, os linfonodos sugerem aí uma doença que pega o sistema retículo endotelial, que vai ajudar a gente, e o quadro cutâneo também pode ajudar. Agora, Iago, ele tem pancito mesmo, né? Existe essa dúvida, né? Aí a gente tá aqui no glorioso pântano das incertezas. Tá certo. Aí, João, tem uma... Assim, a gente pode começar falando do que é mais claro, né, na literatura. Então, a definição de anemia. Então, no homem, HB abaixo de 13. Na mulher não grávida, né, abaixo de 12. E a plaqueta abaixo de 150 mil. Isso, então, por essas definições, ele teria a anemia e a plaquetopenia, né? Acho que a dúvida aqui é na série branca, né? Tentei escapar e não consegui, foi isso? Exato. Com relação à série branca, né, já existe uma dúvida maior na literatura. Então, algumas referências citam, por exemplo, abaixo de 4.000 a 4.500 leucócitos, né, para considerar uma leucopenia. E o que, em geral, o que eu considero a melhor opção é você olhar, na verdade, para o número de neutrófilos. Tá. Então, o que seria abaixo de 1.500 a 1.800 neutrófilos, a gente consideraria essa terceira citopenia, né, dos glóbulos brancos. Acho que existe realmente essa dúvida, né? A gente tem que sempre entender que esses cortes são uma maneira de facilitar a nossa interpretação. E a gente está aí, no caso, dicotomizando variáveis contínuas, né? Ou seja, pegando uma variável contínua, que é uma contagem de uma célula, e criando em sim e não, né? Abaixo de tanto, abaixo ou acima de tanto. Às vezes até para inserir em estudo, né? Então você vai categorizar e tudo. Mas é importante ver a tendência, né? Entender o contexto geral. Às vezes, porque bateu na trave, você não vai ser tão intransigente assim, né? Mas agora eu vou de trás para frente, tá, Iago? No que esse paciente vem apresentando. Vou começar pela pancita, então, que é o que é mais recente. Beleza. Apesar de que a gente questionou, assim, é uma pancita leve no momento, né? HB de 10, plaqueta de 130 mil, neutrófilo aí de 1.800, mas isso é de 1 semana atrás. Pode estar pior agora, né? Então, vale primeiro repetir esse hemograma e procurar disfunções orgânicas. Acho que vale a pena aqui, né? Usamos o SOFA, né? Porque esse paciente tem aí algum grau de imunodeficiência por essa contagem reduzida, então é importante ir atrás e ver se não tem nada nesse sentido acontecendo. Acho que vale acrescentar um DHLzinho, que é um exame que às vezes a gente não pede, né? Mas que nesse contexto que a gente está avaliando, acho que pode ajudar se vier muito alto, né? Algumas causas vão ficar mais favoráveis. DHL que está naquela caixa dos exames que tem nomes diferentes dependendo do lugar do Brasil, né? DHL, LDH, mas realmente ajuda também um pouco pensando até nos linfonodos dele, né? Em doenças aí linfoproliferativas que podem aumentar. Acho que nesse hemograma inicial, já que a gente sabe que deve vir alguma pancito, a tentar olhar esse hemograma com muito cuidado. Esse não vai ser um hemograma que você vai olhar rápido, assim. Por exemplo, um hemograma que você olha numa suspeita aí de dengue, por exemplo, você olha a plaqueta e tudo, não tem... Esse você vai olhar de maneira pormenorizada, incluindo a hematoscopia, né? Ou a análise morfológica do sangue periférico, que é importante. Passando para outra síndrome dele, que é esse quadro cutâneo, eu acho que quer caracterizar bem essa lesão, olhar com cuidado, perguntar como começou e tudo, e ver se isso encaixa dentro de alguma hipótese que vai surgir, né? Me parece que tá ainda mais sem ver, né? Só pela descrição. Me parece realmente um sintoma, né? Um sinal inespecífico nesse momento, no meio desse quadro bem florido que a gente tem, né? Em relação à pele, se tivesse uma pergunta para fazer, qual é a mais recente, né? Porque aí, se você for pensar em biopsiar,
vai nessa mais recente que tem a chance maior de te dar o diagnóstico, né? Indo agora mais aí anterior no tempo, a gente entra nos linfonodos que ele tem pelo menos há 3 meses, né? O que é um tempo aí, e o tamanho também, linfonodos aí que pelo menos pela palpação são 2 centímetros, mas aqui a gente precisa de um método mais certo de medir, né, Iago? Em geral o dado que mais se correlaciona com doenças graves, né? Enfim, principalmente com neoplasias, é o tamanho, que é acima de 2,25 centímetros. Uhum. Que é uma coisa meio impalpável de você querer medir literalmente com esse grau de precisão, né? Trocadilho aí. Você pegou essa? Não, quase não peguei essa daí. Você querer, pelo exame físico, ter essa precisão toda, né? Então, de fato, um exame de imagem vai ser necessário. Agora, chama a atenção o tempo, né? Então, muitas vezes você precisa diferenciar se é muitas vezes um quadro viral, né? Que, em geral, se tem uma resolução espontânea, ou se é alguma outra doença que vai trazer essa cronicidade que ele tem, né? A princípio, ele refere 3 meses desses linfonodos, no mínimo cervicais, né? A dúvida aqui é essa, né? Será que ele tem uma doença só? Ou será que ele tem uma doença que facilitou outra, né? Porque a perda ponderal é de 1 ano, né? Então, assim, será que ele tem uma doença infecciosa, seja ela qual for, que está durando 1 ano? É no mínimo questionável essa hipótese, né? Será que ele tem uma doença, um câncer, que está há 1 ano fazendo ele perder peso? Também é estranho, né? Então, assim, pode ser uma doença inflamatória, aí tudo bem, porque são doenças que têm uma atividade mais errática, então pode ser que tenha ficado um tempo aí sambando e depois ela se exaltou agora nos últimos 3 meses. Mas uma hipótese que parece razoável aqui é que ele tem alguma doença que sim está há 1 ano aí fazendo ele perder peso, alguma doença desabsortiva, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E aí isso facilitou que uma doença oportunista ocorresse, ou até uma complicação hematológica, alguma coisa nesse sentido, mais recentemente. Acho que a gente tem que trabalhar com essas 2 linhas abertas na cabeça. É justamente isso, né? Porque você imaginar que uma doença de 1 ano vai ser, enfim, já seria um câncer, você esperaria que a maioria já tivesse mostrado a cara, né? Ele já tivesse se deteriorado, né? O quadro clínico já tivesse deteriorado mais rápido. Uhum. Então, parece que uma doença mais indolente aí nessa evolução de 1 ano e que agora vai ganhando contornos de mais gravidade com essa evolução aí mais recente. Eu só queria acrescentar, Cauê, eu acho que precisa de um coagulograma também, porque se esse paciente vier com coagulopatia, né, isso também muda um pouco o cenário, a gente vai falar mais à frente. E o exame de imagem pode ser um ultrassom, mas assim, não acharia também errado se fazer tomografia de tórax, abdômen e pelve. E cervical, né? Cortar o pescoço também, assim. Exato, também. Eu ia falar do pescoço por último. Brincadeira, mas também o pescoço não pode ser esquecido aí, para entender melhor. E eu acho que tem que recoletar a história, né? O melhor exame complementar é complementar a história do exame físico, né? Então, o que esse paciente faz, onde é que ele nasceu, com quem que ele convive e tudo. Detalhes, assim, eu acho que tem que perguntar de diarreia, ver se vem acontecendo diarreia, né? Como é que é a história familiar dele. Ele é um paciente jovem, né? 21 anos, então a gente sabe que tem doenças, às vezes, da pediatria que escapam para o início da idade adulta. Então, acho que tudo isso vale a pena ser questionado. Mas aí, João, vou lhe colocar na parede. Entrando mais para etiologias, se a gente pudesse citar 2 nesse contexto, assim, para a gente tentar, já nesse momento, pescar o diagnóstico, em termos de investigação, né? Tá querendo apertar, né? Mas aqui acho que eu vou falar uma primeiro que é bola na rede sempre, que é assim, ele pode ter uma infecção sexualmente transmissível, né? Acho que aqui precisa de sorologias das infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, um HIV, e isso está predispondo a uma doença oportunista. Então acho que é uma hipótese que cabe no caso, né? E uma segunda hipótese é uma tuberculose, né? Alguma doença pode ter facilitado que isso ocorresse, e a tuberculose pode responder por esses múltiplos linfonodos que ele apresentou. Existem várias manifestações cutâneas de tuberculose, tanto primárias, tuberculose afetando a pele, né? Lembra aí do lúpus vulgar, por exemplo, algumas panicolites por tuberculose, mas a tuberculose também pode fazer uma reação imunológica de hipersensibilidade na pele, que são as tubercúlides, que pode se manifestar como pápulas, tá? E tu acha que justifica a perda de peso? Não, só... E aí, né, a perda de peso vem na esteira também da tuberculose, a gente sabe, né? E a pancitopenia, a tuberculose pode infiltrar a medula e levar a pancitopenia. Mas assim, não vamos colocar os carros na frente dos bois,
Vamos esperar os exames iniciais e aqui a gente raciocina em cima. Pois vamos nessa. Beleza, gente. Vou dar as informações adicionais aqui pra vocês por partes, tá? Então, primeira coisa, realmente o que foi feito pra ele lá, mesmo no pronto-socorro, foi esmiuçar um pouquinho melhor essa história, né? Depois que ele foi internado pro pronto-socorro. Primeira coisa que foi perguntada, então, foi com relação à atividade sexual. Ele é um paciente ativo, né? Mas ele já trazia sorologias aí da UBS também. A gente solicitou sorologias novas para HIV e sífilis que foram negativas, tá? Ninguém nega a ninguém uma sorologia, né? Com relação à epidemiologia que vocês pediram, né? Então, ele é um paciente de 21 anos, ele é assistente de pedreiro, ele é nascido em São Paulo mesmo e morava em São Paulo, né, até a atual idade. Ele era da zona leste de São Paulo, nunca teve contatos rurais importantes, tá? Ok. E não teve viagens recentes também. Com relação aos exames laboratoriais que vocês me pediram, então foi realizado um novo hemograma para ele. Dessa vez ele veio com uma hemoglobina de 9,2, o VCM era de 84 e um RDW de 14. Leucócitos dele agora estava de 1.900, com neutrófilos de 1.400, linfócitos de 450 e com 50 eosinófilos, plaquetas de 90 mil. Sódio e potássio normais, função renal dele, ele tinha uma creatinina de 0,3 com uma ureia de 22, o cálcio total dele de 8,8, corrigido já para albumina, uma albumina de 3,3, DHL de 242, reticulócitos de 18 mil, ferritina de 980 com índice de saturação de transferrina de 19%. E na ocasião, né, na internação dele no pronto-socorro, a gente também pediu um esfregar sangue periférico pelo pessoal da hematologia, que não tinha alterações significativas segundo o laudo verbal deles. E o coagulograma, Cauê? TTPA e RNI normais, João. E aí só uma coisa que vocês também pediram, né, já vou dar agora, que são as tomografias. Na ocasião a gente pediu a tomografia no pronto-socorro mesmo. A tomografia de tórax dele tinha uma linfonodomegalia axilar mediastinal, difusa, tá? A maior era a mediastinal de 2,5 centímetros. Não cortou a região cervical, mas também dava para ver alguns linfonodos na região cervical, girando em torno ali entre 1 a 2 centímetros também, tá? Com relação à tomografia, a gente também pediu uma tomografia de abdômen na ocasião, em procura de massas ou linfonodomegalias. E aí na tomografia de abdômen, ele estava só com uma hepatomegalia, com lesões hipodensas difusas de até 1 centímetro e sem captação ao contraste, tá? E tem TGO e TGP, FA, gama GT, bilirrubina e... A TGO e TGP dele, ele tava com uma TGO de 92 e uma TGP de 48, bilirrubina normal e a FA, gama GT dele normal também. Eu acho que assim, se havia alguma dúvida na hora de valorizar a pancytopenia dele, agora essa dúvida não existe mais, né? Os valores das citopenias se acentuaram, agora de fato o paciente tem uma pancytopenia. E assim, quando de frente para uma citopenia, acho que até antes de pensar na estrutura, em como raciocinar, é pensar nas emergências aqui. Condições que fazem pancytopenia, que requerem hospitalização imediata, né? E intervenções rápidas aí para garantir a segurança do paciente. E aqui, assim, sempre a gente falou até no outro episódio, né? Tem duas condições que saltam os olhos, né? A primeira é a possibilidade de uma leucemia mieloide aguda. A promielocítica, né? Mais especificamente, né, João? Especificamente a promielocítica, né? Que costuma cursar com uma CIVD aguda, né? Faz coagulopatia, coisa que o paciente não tem. Mas daí a importância de olhar o sangue periférico e ver se existem blastos na periferia, né? No caso, nosso paciente não tem. Mas isso tem que ser avaliado e, idealmente, né, colocado em prontuário. E segundo, se existe uma microangiopatia trombótica em curso. A gente também tem episódio sobre isso, mas assim, isso é marcado pela presença de esquizócitos no sangue periférico, né, mais do que 1%, coisa que o nosso paciente também não tem. Também não tem lesão renal aguda, nem fenômenos neurológicos, coisas que são típicas das microangiopatias trombóticas. Então, assim, essas duas urgências, elas estão aí mais de lado nesse momento. Agora, eu queria destacar duas coisas aqui, além disso, que são urgências relacionadas às próprias citopenias, né? Aqui no caso, anemia sintomática, que o nosso paciente não parece ter, uma neutropenia importante com febre, né? E no momento, especialmente se existia a dúvida ainda de uma neoplasia hematológica, né? Coisa que o nosso paciente não tem, ele não tem febre, né? E a neutropenia dele aí tem neutrófilos de 1.400. E em relação à plaqueta, né, uma plaqueta menor do que 10 mil ou um sangramento ativo com plaqueta menor do que 50 mil.
né? Coisa que o nosso paciente também não tem. Então, urgências em relação a citopenias, né? Além dessas duas etiologias que a gente falou, microangiopatia trombótica e leucemia, ele não tem. E por fim, tem uma outra condição que é grave e que pode evoluir rápido e que é interessante se antecipar, talvez não com a velocidade aí da promielocítica ou da microangiopatia trombótica, mas é que se existir qualquer dúvida com relação à presença dessa condição, é importante talvez se acelerar um pouco, que é a síndrome hemofagocítica, né, ou hemofagocitose, né, que é coisa que também não parece ser, porque a ferritina do paciente não é tão alta, né, e faltam outras coisas aqui. Não mostrou esplenomegalia, né, e tudo. Mas é outra coisa que pode acontecer como complicações de doenças inflamatórias, sejam elas infecciosas ou não, e também é importante ficar atento. Não é outra coisa. Então, não é algo que parece no caso. Então, assim, só queria deixar primeiro essa ressalva das urgências. Aqui no caso não parece ter nenhuma delas. E aí aqui duas pontuações, né, João, sobre isso. Um é que as microangiopatias trombóticas, elas caracteristicamente se manifestam com anemia e plaquetopenia, né? Exato. A leucopenia, neutropenia não é tão comum, né? Mas é uma doença tão grave e que exige intervenções rápidas que é importante a gente sempre ficar atento, né? Vai que é um caso de manifestação um pouco atípica. Então, mesmo na pancitopenia, a gente tem que estar atento a essa doença. Exato. E uma doença que a gente tem que ter cuidado, porque é uma doença que atualmente é muito comum, e que em algumas situações a gente pode pegar apresentações atípicas, né? Que é a dengue. É verdade, aí sim. Que aí, assim, classicamente ela se manifesta com plaquetopenia e neutropenia, mas geralmente no início não vai ter uma anemia. Geralmente vai ser o contrário, né? Então a gente observa mais e se preocupa mais com uma certa hemoconcentração, né? Então, hematócrito aumentado. Só que aí você vai tratando ao longo, né, do tempo da doença, você vai hidratando o paciente com soro intravenoso, e aí ele pode muitas vezes ficar mais pré-diluído e esse paciente pode ter uma pancitopenia, né? E aí é uma causa de neutropenia com febre e não de neutropenia febril, né? Lembrar que neutropenia febril temos um episódio também. Eu lembro de quando eu tava com Covid quando esse episódio foi gravado, tá? Nunca joguei tanto Zelda na minha vida nessa época aí. Coisa boa, velho. Eu tava. Mas, assim, neutropenia febril é uma construção clínica, né? Ela funciona a partir da conduta, não é um diagnóstico final, e ela existe no contexto oncohematológico, né? Pós-quimioterapia ou na presença de uma neoplasia hematológica, tá? Então, fora isso, essa ideia da neutropenia febril, ela perde um pouco o valor. Então, um paciente com dengue que costuma ficar neutropênico e com febre, você não vai fazer um cefepime nele por conta disso. É uma neutropenia com febre, né? Não é uma neutropenia febril, a entidade. Muito bem. E aí agora, entrando um pouco mais a fundo num algoritmo de investigação da pancito, a gente vai entrar, né, algumas gavetas de causas, né, pra gente lembrar de pesquisar nessa queixa. Eu diria que o passo inicial é a gente procurar na história alguma causa óbvia, alguma medicação, alguma toxina que possa estar associado à pancitopenia. Como segundo passo, eu diria que no contínuo é a investigação dessas emergências, né, que a gente acabou de comentar. E aí pronto, já prestei atenção se é uma coisa mais comum e óbvia, como remédios, que às vezes a gente esquece. Sim. Já excluí causas muito graves. Aí agora a gente tem tempo de sentar e pensar de forma mais abrangente, né, fazer algumas clinicagens, né, nesse caso. E aqui, João, a gente pode dividir em 3 gravetas principais. Quais são? Que a gente vai usar a fábrica do sangue, a medula óssea, para ajudar a gente nessa. Diga aí. Então, assim, existem as causas de ocupação medular. Ok, alguma coisa foi lá e tomou o espaço. E aí atrapalhou a produção das séries, né, sanguíneas, as 3 séries. A gente tem também uma insuficiência medular. Tá. Quando essa medula não está funcionando da forma que deveria. E que não é ocupação. E que não é ocupação. Tá. Porque a ocupação é ocupação. Tá bom. Excelente comentário. Muito bom. E a terceira gaveta é a destruição periférica ou sequestro. Que não é.
insuficiência nem ocupação, que essas têm outro nome. Muito bom. Então agora vamos entrar nessas gavetas. Beleza, vamos nessa. Assim, né? É uma maneira de organizar na sua cabeça as causas, né? Então, pensando na primeira que você trouxe aí, que é a ocupação. Algo foi lá e tá tomando espaço, né? O que pode ser esse coisa que tá tomando espaço? Então, na gaveta de ocupação medular, vão ter as causas malignas e não malignas. Beleza. E aí, nas causas malignas, temos as causas hematológicas, por exemplo, uma leucemia aguda com blastos, né? A fábrica do sangue repleta de blastos. Seja com um mieloma, com a medula repleta de plasmócitos, ou mesmo com as neoplasias mieloproliferativas, numa fase aí fibrótica. Exato, né? E mielofibrose que pode ser tanto primária, né? Direto, ou mieloproliferativa, ou secundária aí, evolução de alguma outra doença mieloproliferativa para fibrose medular. E além das doenças hematológicas, a gente também pode ter infiltração por tumores sólidos. Não só sólidos, na verdade, mas também um linfoma, né? Que podem ocupar essa medula. E nas causas não malignas, a gente tem infecções aqui em que o mecanismo vai ser a ocupação, vai ser fundamentalmente a tuberculose e doenças fúngicas, marcadamente histoplasmose. E também doenças de depósito, né? Enfim, por exemplo, uma doença de Gaucher. Ok. Então, qualquer coisa que foi lá e ocupou o espaço da medula, né? Seja aí neoplasias, infecções ou material outro, né? Agora, Iago, acho que aqui nessa gaveta a gente precisa esclarecer um termo para a audiência, que é a mielofitise. Eventualmente a gente vê em alguma outra referência esse termo mielofitise. Quando o pessoal fala mielofitise, está querendo dizer o quê? João, mielofitise é a comprovação histopatológica de uma ocupação medular por um tecido não hematopoético. Tá. O que eu quero dizer, basicamente? Então, são as causas de ocupação, excluindo uma hiperprodução de células da própria medula óssea. A ocupação aí por outro tecido que não o tecido hematopoético, né? Não pode ser aqui blasto, nada que já tá lá, que tá excessivamente proliferando, né? Isso, então ficou marcado aí na mielofitise. E esse é um termo, só comentando, Iago, esse é um termo tipicamente usado para câncer, né? Assim, carcinoma que invade a medula, né? Óbvio, várias doenças podem fazer mielofitise, né? Esse é um termo que existe alguma imprecisão dele na literatura, mas ele é marcadamente utilizado para cânceres, carcinomas que fazem isso na medula, invadem e fazem esse aspecto fibrótico na medula. E aí, João, na próxima gaveta, que é a falência medular, a gente pode ter uma supressão imune da medula, em que aqui a gente vai colocar uma miscelânea de possíveis causas. Desde anemia aplásica, HPN, né, a hemoglobinúria paroxística noturna famosa, passando por medicamentos, indo aí também passando pelas doenças reumatológicas, né, lúpus, por exemplo, e também incluindo a hemofagocitose, né? Tudo isso tendo como ponto comum o envolvimento do sistema imunológico. Beleza, o que mais? Além desse acochambramento, a gente tem também a falência medular por falta de combustível. Bateu o motor. É fácil de entender, né? Deficiência de vitamina, né? Vitamina B12, ácido fólico. Mas aqui também tem um negócio que o pessoal gosta de falar, que é a deficiência de cobre. Um clássico, mas que na prática mal aparece, né? Mas a própria anorexia nervosa, inclusive, o Vinícius fala no nosso episódio de pancitopenia, o primeiro, da substituição gelatinosa da medula óssea, um achado de pancitopenia por anorexia nervosa, tá? E outra possível causa também aqui são as infecções virais. Aí vai HIV, hepatites, até muitas vezes as síndromes monolikes podem causar essa supressão da medula óssea. Lembrar de uma causa que é muito badalada, mais em crianças, que é o parvovírus, né? Mais comumente é uma anemia realmente muito hipoproliferativa, mas também pode cursar com pancito. Recentemente tive um caso, tá, Iago? Inclusive a gente internou e era uma pancitopenia importante para parvovirose. Então acho que essa distinção é legal, né? Você falou aí
que os vírus estão dentro da pancitopenia fazendo insuficiência medular. Mas existem outras infecções, no caso as infecções fúngicas e micobactérias, que fazem pancitopenia por ocupação. São mecanismos diferentes, né? E até explica um pouco a evolução, né? Porque os vírus costumam ser transitórios, né? Enquanto que as doenças micobactérias, né, e fungos, não. Elas vão lá e ocupam, a não ser que você tire de lá, eles vão ficar lá. Então, a gente já citou a primeira gaveta, que era a ocupação. A segunda gaveta, que é falência medular. E a terceira gaveta, a princípio, a fábrica do sangue está funcionando. Uhum. Só que aí, essas células, né, na corrente sanguínea, elas podem estar sendo destruídas, como, por exemplo, numa coagulação intravascular disseminada, Tá. que é uma entidade que muitas vezes tem alguns diagnósticos por trás, como, por exemplo, sepse, leucemia, por exemplo. E outra possibilidade para a gente tá com essa pancitopenia no sangue periférico é que essas células estão escondidas lá no baço, né? Então você tem um sequestro esplênico das células sanguíneas, e aí é um capítulo à parte, são as causas de esplenomegalia, né? Um baço aumentado. Beleza, famosas essas causas, né? Eu acho que a gente citou várias possíveis causas, né? Que não era o nosso objetivo esgotar todas as possibilidades. A gente citou as principais, né? Vamos dizer assim. Claro, se você estiver diante de um caso de pancitopenia e você não conseguiu chegar numa das causas que a gente comentou, pode esmiuçar que tem algumas outras menos frequentes. E lembrar que às vezes tem doença que faz mais de uma, né? Tem linfoma que faz anemia hemolítica autoimune, mas pode ocupar a medula também, né? E só jogando pro nosso caso, tentando fazer aqui uma ponte, por exemplo, nosso paciente tem reticulócito baixo, né? Ou seja, a medula não está funcionando na produção de hemácias. Então, por exemplo, isso fala contra destruição periférica, porque se fosse periférico, a medula estaria funcionando, né? Isso sugere que alguma doença, seja aplasia medular, insuficiência, seja ocupação. Agora, veja que ele tem também uma doença que está fazendo aumento de linfonodo, que está fazendo um quadro inflamatório na pele. Então, isso joga um pouco mais para uma ocupação, né? A mesma doença que talvez esteja ocupando a medula, talvez esteja também entrando nos linfonodos, né? Algo nesse sentido. Então, também a gente começa a pensar por aí. Existe outra coisa que, para tentar diferenciar a ocupação de insuficiência medular aqui para o ouvinte, que é o seguinte: existe uma coisa chamada de reação leucoeritroblástica, né? A reação leucoeritroblástica é quando você encontra leucócitos imaturos na periferia e células vermelhas nucleadas na periferia, reticulócitos, células em lágrima e plaquetas gigantes, né? Isso costuma acontecer na ocupação medular. Algo foi lá, ocupou a medula e empurrou para fora essas formas jovens, né? Não é um achado esperado, por exemplo, em insuficiências medulares, porque essas formas vão estar ausentes. Então, agora abordando esse paciente do nosso caso, né, João? Acho que a gente, a princípio, já passamos, né, não teve uma história clara de medicamento, o esfregaço de sangue periférico não evidenciou essas emergências, né, que a gente comentou, e baseado no reticulócito, a princípio apontou mais para uma ocupação ou para uma falência medular. Exato, mas com esse um monte de linfonodo, né, esse quadro de pele, assim, acho que eu tô mais para ocupação medular por algo aí, né? A mesma coisa que tá fazendo o quadro cutâneo, tá fazendo o linfonodo, tá ocupando a medula. Acho que a minha primeira linha de raciocínio é essa. Concordo, né, João? Mas, a princípio, acho que vale a pena investigar com sorologias, investigar, ampliar, né, a investigação para sorologias virais e a investigação de deficiências nutricionais. Sim, com certeza, né? Tá perdendo peso, aí faz B12, ácido fólico, cobre, tudo isso aí vai pedir. Pede um TSH também, acho que vale a pena. Mas assim, acho que a chance disso explicar por si só o quadro dele é baixa, porque não explicaria tudo, né? E colocando agora, João, em ordem de prioridade as hipóteses diagnósticas agora para esse nosso paciente. Olha, não sei o que o Cauê tá escondendo, né? Mas parece que a gente vai ter que ir em algum tecido aqui e ver o que tá acontecendo, né, Iago? Não sei se você concorda, mas assim, tem linfonodo aumentado, tem uma pele inflamada, tem uma medula que não funciona, né? Parece que tudo isso se conecta de alguma maneira, né? Com a hipótese forte, são infecções granulomatosas, seja micobacterioses ou fungos. Aqui fazendo linfonodomegalia, fazendo um quadro de pele, que várias podem fazer, histoplasmose, gosta de fazer alteração de pele, mas tuberculose também,
as tubercúlides, né, ou tuberculose diretamente também inflamando a pele. Acho que são possibilidades que podem infiltrar a medula. Então, o ponto aqui é decidir onde a gente vai biopsiar. Talvez um linfonodo inicialmente, já que o paciente está bem, um desses cervicais, né? E aí observar, é uma opção. Talvez em segundo lugar, uma neoplasia hematológica, né? Fazendo linfonodo, fazendo uma infiltração cutânea pelo câncer e também a medula. Assim, é uma possibilidade para ele, né? Mas, eu não sei, eu acho que um quadro infeccioso faz mais sentido aí nesse contexto, tá? A pancitopenia não chama tanta atenção assim, não sei qual é a sua impressão, mas o linfonodo, eu acho que no momento ele tá se anunciando mais aí, né? O paciente tá bem, né? Tá estável. E realmente esses níveis de pancitopenia não são... não é uma pancitopenia tão grave. Então, a princípio, eu pensaria em ir primeiro no linfonodo, né? E dadas essas nossas hipóteses, pedir também a cultura desse linfonodo, principalmente para tuberculose, pesquisa de BAR, para fungo também, né? Cultura para fungo. E sem esquecer do teste rápido molecular para tuberculose, né? Exato. E talvez como terceira hipótese, alguma doença inflamatória, que não seja aí uma doença infecciosa, nem seja a neoplasia, né? Aí, eventualmente pode um lúpus, alguma coisa assim acontecer, mas eu acho que isso vem depois. Correndo bem por fora ali, uma sarcoidose, né? Essas adenomegalias mediastinais, né? Mas bem menos provável do que as outras hipóteses que a gente citou. E aí, Cauê? Bora lá então, gente. Dos exames que vocês pediram a mais, né? Primeiro das carenciais, então... A gente já tinha o perfil de ferro, né? Uma ferritina de 980 e saturação de transferrina 19. A B12 veio de 450, normal. E o ácido fólico veio de 9, aí normal também, tá? Na ocasião, ainda no pronto-socorro, a gente, pela suspeita também de tuberculose aí disseminada, né? A gente tinha pedido, apesar de ter um pulmão normal, a gente pediu um escarro induzido com salina 3% para o paciente. Fez 2 amostras com BAR negativo e uma amostra com o teste molecular para tuberculose negativo também, tá? Esse paciente foi internado em enfermaria para investigação, né? Ele não tinha nenhum sinal de alarme, não tinha nenhuma disfunção orgânica. Na enfermaria foram feitas 2 coisas, né? Então foi chamado a equipe cirúrgica para uma biópsia excisional do linfonodo cervical, que era um dos maiores e mais acessíveis que tinha. E foi chamado uma interconsulta da dermatologia também para fazer uma biópsia cutânea das lesões mais ativas que ele tinha, que no momento era em membros superiores. Quer dizer que a hemato ainda não? A hemato ainda não. Que legal, achei legal, achei bom. Então a clínica médica... Quando a gente pensa em rash e pancitopenia, sempre pensa em parvovirus, mas não vai ter essa evolução de tanto tempo assim, né? Então, só porque para deixar marcado aí. A hemato até então foi deixada de lado, né? A gente foi aí para as regiões mais acessíveis, porque a gente tinha deixado realmente a pancitopenia mais de stand-by, né? E com relação à biópsia, então, a biópsia da pele saiu primeiro. Aí a biópsia da pele veio com inflamação e com necrose localizada, né? Das pesquisas, então, GRAM, BAR e outras pesquisas que foram feitas pelo pessoal da dermatologia vieram todas negativas e o paciente ainda aguardava a cultura da biópsia da pele, tá? Só por um adendo que a biópsia da pele foi superficial e profunda. Isso não exclui tuberculose ainda, né? Isso que é importante lembrar. Tem reações de hipersensibilidade da tuberculose, inclusive podem cursar com necrose. E aí depois, né, depois de um certo tempo, saiu a biópsia do linfonodo também. Com relação a essa biópsia, a arquitetura do linfonodo era normal, não foi visto nenhum indício de neoplasia hematológica, de linfoma, né? E também apresentava reação inflamatória com necrose local também. As pesquisas também foram negativas e na ocasião ainda aguardava as culturas aí, principalmente de micobactérias nessa biópsia do linfonodo. Pô, costuma sair tão rápido essas culturas de tuberculose. Bom, beleza, né? Assim, ainda não chegamos a um diagnóstico etiológico claro. Acho que é importante marcar que as culturas para micobactérias podem demorar muito tempo. Nesse paciente, ainda não está claro o diagnóstico nesse momento. Não acho que a gente vislumbra uma alta para ele. Eu acredito que agora, né, excluído esses outros sítios que o João comentou, né, que estavam mais acometidos, vamos dizer assim, que era a pele e o linfonodo, não elucidaram o caso até agora. Eu acho que vale a pena a gente trazer para o caso a especialidade que talvez aí vai dar o diagnóstico aí pra gente no caso, né?
Acho que ele tem que ir na medula óssea agora, né? Parece que ela pode dar a resposta pra gente. E agora eu só destaco que existem doenças inflamatórias que fazem necrose granulomatosa, que é o que esse paciente tem, e que você não vai encontrar nada infeccioso, né? Óbvio, as culturas demoram a crescer, não são 100% sensíveis. Eu acho que de fato agora é hora de ir na medula. E fazer cultura é importante. Às vezes o pessoal vai na medula e não manda o material da medula para a cultura. É um exame muito nobre, né? É um exame que é muito incômodo para o paciente. Então quem tem que aproveitar ao máximo essa amostra. Só queria fazer esse destaque. Mas aí acho que agora é hora de ir na medula mesmo. E aqui na medula, né? Assim, a gente sempre pensa no mielograma. Se a suspeita principal é infecciosa, o mielograma é o que vai mais ajudar. É o aspirado da medula. Esse é um exame citológico, né? Você vai ver o aspirado das células. Agora, sempre que existe suspeita de neoplasia hematológica, né? Você faz também a biópsia, que é um exame tecidual, né? Um exame histológico, né? Isso aqui tem que conversar com a hemato, né, Iago? E aí tomar essa decisão em conjunto com a especialidade. Eu acho que é exatamente isso, João. Nesse caso que não está claro o diagnóstico, né, conversando também, obviamente, com a hemato, talvez fosse um caso de mielo e biópsia, né? Então vamos lá, gente. Na ocasião, né, durante a internação desse paciente, uma das hipóteses diagnósticas era a tuberculose, né, apesar de não ter realmente um acometimento pulmonar significativo, mas tinha essas inflamações granulomatosas nos tecidos, né, e foi solicitada uma interconsulta da equipe de infectologia para ver, na ocasião a gente queria saber se a solicitação do PPD ou do IGRA poderia fortalecer a hipótese diagnóstica de tuberculose nesse contexto, né. Além disso, ao longo da internação foi chamada a equipe de hematologia também, que em certo momento eles indicaram o mielograma, eles fizeram junto com a biópsia de medula mesmo. E na biópsia de medula, só a visualização foi visto presença de granulomas com necrose associada, né? Depois de um certo tempo, depois de mais ou menos 2 semanas, a gente conseguiu o PPD e o IGRA, que foi indicado pela equipe de infectologia, que ambos vieram fortemente positivo. Assim, eu acho que a gente está num terreno de grande incerteza, né? O paciente tem uma doença granulomatosa difusa, essa doença está fazendo granuloma no linfonodo, na medula e na pele. Isso faz sentido com a nossa hipótese inicial, né? É uma doença que está ocupando medula, ocupando linfonodo. Na pele tem essa inflamação granulomatosa, que pode ser da própria doença ou pode ser reativa a ela, hipersensibilidade, né? Isso pode acontecer em histoplasmose, tuberculose. Na tuberculose tem até o nome, que são as tubercúlides, né? A gente já mencionou, mas revisando, é uma reação de hipersensibilidade ao bacilo. E aí essas provas de tuberculose positivas, né? Tanto o PPD quanto o IGRA, elas fortalecem de alguma maneira a hipótese de tuberculose, né? Num paciente que já vem com a hipótese forte, né? Porque é brasileiro, tem essa inflamação granulomatosa difusa e não tem nenhuma outra explicação para isso. A gente só não pode aqui se fechar na hipótese de tuberculose, eu acho, né? Espera as culturas saírem e mantém o caso em aberto. Então, o ponto agora, né, João, é a gente pensar em termos de tratamento para esse paciente, né? Que vem com vários acometimentos orgânicos, né? Incluindo a pancitopenia. E até agora a gente, a princípio, não tratou nada, né? Como foi comentado, a gente não encontrou ainda evidência inequívoca, né, de tuberculose. E aí, ao mesmo tempo, tem vários indícios, né, que faz a gente suspeitar de forma muito marcante de tuberculose nesse paciente. E aí a gente teria que, a próxima decisão, eu diria, seria em relação a um tratamento empírico, que eu acho que é uma decisão particular, que envolveria uma análise pormenorizada de toda a evolução, né, do caso, não essa análise transversal, né, que a gente está, de certa forma, tendo agora, e também a discussão em conjunto com a infectologia. E eu acho que muito importante o tratamento empírico aqui. A equipe que vai seguir o paciente tem que ser a mesma que começou o tratamento empírico, né? Porque não dá para você tratar empiricamente algo, diagnóstico duvidoso, e quem vai seguir o paciente é outra pessoa, né? Aí fica muito mais difícil interpretar tudo. Daí que fica com a mesma equipe que começou. E checar essas culturas aí diariamente, porque eu já vi o pessoal pede culturas e esqueceu de checar o resultado. Cresceram, uma vez a gente viu crescer micobactérias não tuberculosas. E aí... Se emocionou.
Beleza, gente. Então, esse foi um caso basicamente realmente acompanhado mais pela infectologia, depois de um certo tempo de internação, né? Aqui na ocasião, a gente podia ter seguido 2 caminhos, né? Ou espera as culturas e realmente observa o paciente durante a internação, ou realmente, se a hipótese de tuberculose fosse a mais provável, iniciaria o tratamento empírico e acompanharia ambulatorialmente, né? Porque na ocasião a gente tinha ambulatório de infectologia disponível, né? Em conversa com a infectologia, né? Dado todo o contexto do paciente, então epidemiologia, né? Para tuberculose aqui no Brasil, um paciente que tem claramente aí uma infecção granulomatosa disseminada e que vem com esses testes fortemente positivos, tuberculose estava para a infectologia como a primeira probabilidade diagnóstica, pela também fraca hipótese de alguma doença fúngica disseminada, né? Dado o contexto de um paciente aí que nunca teve muito contato rural ou externo e que também não tinha nenhum sinal claro de imunossupressão significativa. Eles começaram a tratar durante a internação para uma possibilidade de tuberculose com diagnóstico ainda não confirmado, aguardando as culturas, e o paciente ficou por uma semana mais internado com o RIP, demonstrou uma estabilidade, ainda assim uma melhora significativa, e foi encaminhado para o ambulatório com acompanhamento em 2 semanas. Aí tem que ver os linfonodos e o hemograma dele, como é que vem, né? No ambulatório, um acompanhamento em 2 semanas, ele já apresentava uma melhora da pancitopenia, com uma melhora discreta principalmente da plaqueta e da hemoglobina. E aí as culturas vieram negativas, exceto a cultura do linfonodo, que veio positiva para Mycobacteria tuberculosis. Sempre ela, né? Sempre ela. Mas é legal pegar realmente um caso rico, né, desse jeito e que confirmou pela cultura, que é uma coisa que a gente vê poucas vezes. Fazia tempo que eu não vi tuberculose, viu, rapaz? Esse caso do meu R2, tá, foi a primeira cultura para tuberculose que eu vi positivo. A gente acompanhou bastante esse caso, né, até ele retornar realmente no ambulatório. Achei que foi ter até coincidência esse paciente, quando ele ainda ele tava no final já da internação dele, né? Na época saiu um caso do New England que era muito, muito, muito parecido. Muito parecido. O que marcou muito a gente na época, né, é a semelhança, depois que saiu o caso do New England, a semelhança das lesões cutâneas, né? E a semelhança também desse acometimento, né? É difícil a gente ver uma tuberculose aí com disseminação, principalmente para esses linfonodos que a gente estava, para o acometimento medular, né? É difícil a gente ver uma tuberculose com disseminação hematogênica, assim, sem acometimento pulmonar significativo, né? E lembrando, né, as tuberculides em si não é disseminação hematogênica do bacilo, né? As tuberculides são uma reação de sensibilidade que acaba fazendo inflamação cutânea associada. E realmente aí, como as culturas vieram negativas, a gente não achou nenhum bacilo na pele do paciente, só esses granulomas, né? Que é só sugestivo de inflamação, acabou ficando como um acometimento cutâneo com tuberculite, né? Existem algumas manifestações dessas tuberculides, né? Sendo que a mais comum aí mesmo é essas papulonecróticas, né? O paciente não tinha muita necrose cutânea, mas ele tinha essas pápulas eritematosas e elas ficam ativas enquanto a gente tem uma atividade de doença sem tratamento importante, né? Boa, Cauê. Acho que é muito bom esse caso, é muito ilustrativo. Foi boa aí a discussão de pancito e no final essa discussão contar o tratamento, né? Tem que respeitar. Fechou? Vamos pro salves? Então, o primeiro salve de hoje vai para Marília Magri Teixeira, tá? Marília que passou aqui no Hospital São Paulo, fez um estágio na clínica médica, né, nas enfermarias, ganhou até o cordãozinho aí. E um salve aí para você, viu, Marília? Foi um prazer ter você aqui com a gente no Hospital São Paulo, na Unifesp. Espero que volte aí como clínica, né? Vamos ver. Boa, salve Marília. Lá de Jundiaí, né? Um abraço para todo mundo de Jundiaí. Abraço, pessoal. O meu salve, aliás, os meus salves vão para 2 amigos aí, Leandro e Condo, né? É lá que o pessoal lá do Vila Santa Catarina. Já tive o prazer de trabalhar com o Condo e o Leandro, sei que é um grande ouvinte, e também a gente já trocou ideia, a gente também, de certa forma, trabalha junto. E um abraço aí, é um ouvinte de peso aí, viu? A responsabilidade de saber que o que a gente fala é ouvido por eles. E eu coloquei pra tu dar o salve, né? Pra não ter o conflito de interesse aí. Eu trabalho diretamente com os dois, né? Um grande prazer. Aprendizado contínuo com esses dois lá no Vila. Valeu, gente. Eu tenho alguns salves, né, pra dar. A gente tá interagindo muito lá no Instagram. É o Faustão do TDC. Então eu vou dar um salve pra várias pessoas lá do Insta. Então, o João Pedro Miranda, médico e triatleta lá de Porto Alegre. Rapaz, eu não sou nem atleta de uma coisa, quanto mais um triatleta, né?
Respeite, viu? Aí sim é uma audiência qualificada. Mandar também um salve pra Ana Beatriz, interna da Unicid, que ela é tia da Lina, minha cachorra. Tá certo, então. Ela ajuda, né? A gente faz uma viagem, faz alguma coisa assim, ela cuida da Lina, né? A cachorrinha. Nosso pai de pet aqui. Eu e a Sara, né? Minha esposa é a Lina, que é a nossa... Como é que é, João? Filha pet? Filha, eu no momento nem pai de planta eu sou, tá? Morreram, foi isso? Não, odeio. E um salve pro Sérgio Luiz Vieira, lá residente R1 de clínica médica lá no Hospital dos Servidores de Recife, que acompanha a gente desde 2021, recebeu um crachá na época e que a gente ajudou aí, né, ou atrapalhou, né, nessa decisão de fazer clínica médica, né? Bom demais. Bacana, viu? Época boa, tenho saudade do meu R1. Um grande abraço aí, Sérgio. Beleza, gente. Fechou, então. Finalizando aqui mais um episódio. Só lembrar pro pessoal, então, sempre compartilhar com a gente nas redes sociais o que achou aí do episódio, o que faria de diferente e até dar feedbacks aí, caso tenha alguma coisa que tenha saído errado durante essa discussão, né? Lembrar que a gente também tá, além do Instagram, né? A gente também tá no Twitter. A gente sempre posta alguma coisa lá, né? Principalmente discussão de caso ou discussão de patologias em geral. E lembrar do Guia TDC, né? Acesse a nossa plataforma do Guia TDC, nosso serviço de assinatura para atualização e revisão em conteúdo de clínica médica geral. Cada vez mais completo. Eu tinha esquecido como era bom discutir caso clínico aqui, viu? Bom demais. Pudesse só fazer isso. Fechou? Fechou. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.